Ótimo, então vamos lá. A gente começa hoje com oração e logo nós entramos no capítulo 2 hoje de Apocalipse, a primeira carta. Então vamos orar e aí damos início ao nosso tempo aqui. Senhor, pedimos que enquanto a gente estuda agora, continuamos o estudo de Apocalipse, essa primeira carta, que o Senhor nos guie, nos ajude a compreender os primeiros 3 versículos deste livro, da bênção, das promessas que encontramos nelas e a mensagem para elas, para nós hoje. Queremos entender como o Senhor comunicou isso para essas igrejas e o significado disso para nós hoje. Queremos compreender e ver também o Teu Filho através dessa revelação. Amém. Então vou aproveitar e fazer 2 coisas antes de nós lermos. Quero fazer 2 coisas antes de a gente olhar a carta em si, de Éfeso, que é o capítulo 2. Só como resumo, porque nunca cansa e nunca é ruim essas coisas. O primeiro, simplesmente a narrativa da Bíblia como toda, que já fizemos várias vezes e acho importante ficar repetindo. Esses 3 termos, a criação, o êxodo e o exílio, que nos ajuda a lembrar da história da Bíblia como uma toda e também o lugar da cruz nessa história. Desde o início da criação, o plano de Deus foi de tentar restaurar e desfazer o problema do pecado, que era esse afastamento de Deus. Então ele fez uma promessa logo depois da queda do homem, do pecado de Adão e Eva no jardim, quando eles foram expulsos da presença de Deus. E a gente vê pela história da Bíblia que ele escolhe uma descendência de Abraão, para restaurar então a humanidade. Então o povo de Israel ele é importante por causa disso, porque é o povo através do qual Deus vai restaurar a humanidade, nos trazer de volta para a presença dele. E aí vimos que ele resgata esse povo na história do êxodo, do Egito, da escravidão, traz eles para uma terra prometida, Canaã, e toda essa história é didática. A gente tem ela porque Deus está querendo nos ensinar através dessa própria história. Então ele conduziu um povo, formou uma nação com a intenção de ensinar eles, mas também a nós, a humanidade, sobre ele, sobre o que é pecado, o que são as leis dele. Então temos essa história com um propósito. Eles saem da terra do Egito, vão para a terra prometida. A gente sabe que eles desobedecem a Deus, eles quebram a aliança que eles tiveram feito com Deus e por isso são expulsos da terra. Vimos isso bem claro em Levíticos, que o julgamento de Deus foi eles sendo exilados, espalhados pela terra. Este é o exílio. Então esse resume essas 3 palavras. Agora, depois do exílio, uns 70 anos mais ou menos, começaram a voltar para a terra de Jerusalém, de Israel. Eles voltaram, o retorno, coloquei ali de baixo, pequeno. Mas eles voltaram, só que voltaram e ficaram meio desanimados um pouco com essa volta, porque não foi aquele grande retorno que Deus prometeu, que durante o julgamento Deus prometeu um grande retorno, uma visão maravilhosa, e falamos dessas promessas como expectativas que eles tinham de um tempo maravilhoso, uma era messiânica, uma nova era, uma nova aliança que Deus faria com eles. Fizemos uma lista dessas expectativas, baseado nas promessas de Deus: um novo templo, uma nova cidade, Nova Jerusalém, um Davi, um reino, um filho de Davi, um sacerdote, um grande profeta, uma série de coisas que nós vimos. E essa expectativa poderia até ser resumido com a palavra evangelho. No livro de Isaías, quando o final do exílio está próximo, vai chegar um evangelista cujos pés são muito bonitos e vai anunciar o final do exílio e o início de uma nova era. Só para eu localizar, seria ali em Esdras e Neemias esse retorno, só para eu... Sim, a gente tem um relatório deles nesses livros, Esdras e Neemias. Crônicas também narra a volta deles, o final, segundo a Crônicas. E o evangelho era o termo encontrado nos profetas
para este tempo de Deus finalmente cumprir as suas promessas. E é o que nós encontramos então nas histórias dos evangelhos. O evangelho que Jesus anunciava, que João Batista anunciava, causava esse ânimo no pessoal, que talvez finalmente estava chegando este dia e precisavam se preparar ou se arrepender, se alinhar com Deus para participarem dessas bênçãos que viria para frente. Tá bom. Alguma pergunta? Tenho repetido isso várias vezes, né? Só queria que enxergássemos então a cruz dessa forma, como a chegada de tudo isso, de forma muito inesperada, né? Que através de um homem morto, essas promessas seriam realizadas. Então, o que a gente vê aqui no outro lado da cruz, nós temos essas promessas de um templo novo sendo realizado, a chegada do Espírito, mas eu foquei bastante na questão de como o templo foi redefinido através da cruz, né? Através da pessoa de Jesus, essa expectativa de Deus construir um templo para o povo foi cumprida, e com isso todas as outras promessas também encontram sua substância, sua realização na cruz. Beleza? Posso continuar? Certeza? Não tem nenhuma pergunta, algum comentário sobre isso? Tá, mais uma coisa então, também um termo que talvez vai surgir de novo, a vinda do Filho do Homem. Só queria repetir novamente que o que nós estamos referindo quando a gente fala dessa vinda do Filho do Homem é uma visão de Daniel 7, né? E ele também fazia parte do início dessa nova era, quando o Filho do Homem chegasse no céu e recebesse a autoridade de reinar sobre os reis pagãos. E essa vinda do Filho do Homem, os termos que Jesus usa, que a gente encontra nos evangelhos, se refere então à chegada de Jesus na terra, sua morte e eventualmente sua ressurreição. Aí começa a era do reinado do filho de Davi. Ok, só queria repetir isso que a gente vai, se não ficar claro, seria bom esclarecer isso conforme a gente for indo mais para frente. Ok, então partimos para frente. O que eu quero fazer agora é uma coisa que nós vamos fazer todo o início do nosso tempo junto, que é só de fixar um pouco o livro de Apocalipse, curto, rapidamente, sem muito detalhes, mas só a estrutura dos primeiros 11 capítulos. Vou dividir o livro em dois, de 1 a 11 e depois de 12 a 22, porque você vai ver que parece que se encaixa dividir assim, um pouco natural. Por que eu estou fazendo isso? É que cada vez mais a gente aprende a enxergar o livro como uma obra de arte, de literatura, de alguém compondo e escolhendo a ordem, a sequência. Então essas coisas têm relevância, que nem um poema. Você não pode tirar e mudar a ordem sem afetar o sentido, porque as linhas, a sequência do poema muitas vezes é importante, muitas vezes não, todas as vezes são importantes, o início, o meio, o fim. É que nem uma história ou um filme, você não pode editar, cortar, eu vou assistir essa parte primeiro, depois eu vou inverter. Não, ela foi feita para você começar do início e ir até o fim. E Apocalipse é a mesma coisa. Mesmo que talvez seja uma visão que João viu, se ele viu várias visões diferentes, independente de como ele recebeu tudo isso, ele sentou e aí organizou essa visão numa carta. E aí ele organizou quando que ele queria colocar as visões. Então tem uma sequência. E quando a gente senta e vê a sequência e fica assim alerta a isso, a gente vai ver que certas coisas vão repetindo e se explicando muitas vezes. E é quando a gente começa a fazer isso, que vai ficar um pouquinho mais fácil a gente lembrar do que é o que, onde é que fica as coisas. Então eu vou fazer isso, vou só fazer de 1 a 11 aqui, de um lado e o, digamos, 11 no final. Eu já fiz uma coisa semelhante a isso algumas vezes, mas você vai ver que os capítulos não são muito difíceis de lembrar. Então só 1 a 11 como referência, né? Em cima assim. Conforme a gente for indo, a gente vai colocando os capítulos até 11, mas embaixo vamos colocar o que é que a gente vê. Por exemplo, capítulo 1. O que nós vemos no capítulo 1? Qualquer coisa que vier na sua cabeça. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é aquela introdução. Óbvio, né? Começa com a introdução.
dos 3 versículos, né? Mas o que mais que a gente vê no capítulo 1? Só fazer uma lista aqui para nós. Mensagens. Oi? Mensagens. No capítulo 1. Ele apresenta. As mensagens. Só o capítulo 1. Ele apresenta quem está falando, descreve as pessoas. Sim, podemos deixar isso dentro da introdução, né? Quem que é quem. Mas fala sobre as igrejas. Sim, vai falar das igrejas dele mesmo. Que ele vai falar Jesus entronizado. Entronizado, ainda não, mas temos uma visão de Jesus. Talvez seja a grande parte do capítulo 1 é uma visão de Jesus. E como é que a gente vê Jesus no capítulo 1? Nossa, ele é totalmente Deus, né? O primeiro e o último, fizemos isso, eu acho que semana passada. Então, a divindade de Jesus. O que mais sobre Jesus na visão? Que assim marca a gente. Pensando nas imagens que a gente encontra. 7 candelabros. Sim, a gente tem 7 candelabros. Falamos que essa imagem é Jesus, ele é o dono da igreja, ele que manda, ele que cuida, ele que vai ver se o candelabro está limpo, se está funcionando, se precisa de ajuda, se precisa ser talvez removida. Nós vamos ver daqui a pouco. Também manda escrever a visão. Como é que é? Manda escrever a visão. Sim, aí temos o mandar de escrever num livro, né? Vimos que esse ato ele não é aleatório também, é um ato profético, é um ato que os profetas, Deus mandava os profetas a fazerem. Então João não está apenas dando, vou te contar o que eu estou falando aqui, ele é na linha dos profetas, o que ele fala vem de Deus, é para ser ouvido e obedecido. Como Jesus é descrito, né, de uma forma assim sobrenatural, né? Você não pode entender a questão dos cabelos, né, dos seus olhos, da boca, dos pés. Sim, ele tem olho de fogo, ele tem cabelo branco. Vou só colocar assim aqui, olho, cabelo, só para a gente lembrar dos símbolos. Foi isso que a gente viu. Jesus é Deus, ele tem autoridade, ele está nas lâmpadas. Oi? O cinto lá de ouro representa que ele recebeu essa autoridade de tomar conta das lâmpadas como um sacerdote. Enfim, isso encontramos no capítulo 1. Oi? Isso faz aqui parte da divindade dele, né? Essas declarações são de Jeová, do Antigo Testamento. Aí o nosso próximo bloco é 2 a 3. Não vou falar nesse diagrama, não vou falar muito aqui, mas são as 7 cartas. Nós olharemos isso hoje. O 4 a 5, nós vamos ver também que é a próxima visão do trono. Isso aqui nós veremos ainda, né? Então, só colocando no geral aqui. Nós vamos ver uma visão do trono. E aqui começa daqui para frente, talvez que seja mais conhecido. Aí nós temos outra visão dos 6 selos. Por que eu coloquei 6 selos? Porque na sequência aqui da visão vai ser os 6 rapidinho, aí nós vamos ter uma pequena pausa e nós temos uma outra visão entre a 6ª e o último selo. Aí nós temos o 7º selo, o selo 7. Vai faltar espaço aqui, mas tudo bem, não está muito organizado. Que vai ser seguida pela visão dos 6 trombetas. Nossa, infelizmente. E ela vai seguir a mesma sequência aqui, vai ter as 6 trombetas. Aí nós veremos uma outra visão depois das 6 trombetas, e aí a 7ª trombeta. Então ela segue o mesmo padrão, não é aleatório essa visão.
E muitas coisas que veremos então aqui nas cartas, temas, palavras, nós vamos encontrar em outras partes do livro. E ela indica que nós devemos ler então essas coisas juntas. Uma visão de Jesus, as 7 cartas, aí nós temos uma visão do trono, e aí vai começar os selos, tem uma outra visão, nós vamos ver o 7º selo, vai ter agora as trombetas com uma outra visão, e aí uma visão no capítulo 11. Tem os ais no meio da trombeta, né? Os 3 ais. As últimas 3 trombetas são os 3 ais, e aí o último ai é as 7 taças. Mas chegaremos lá. Na verdade, não é muito complexo quando você pega ela como uma toda. Mas a gente vai repetindo, e a gente vai lembrando. Tá bom, gente. Então, sem mais nenhuma coisa aqui da parte de mim, alguma pergunta, senão nós já entraremos na primeira carta de Apocalipse. O importante de a gente ver na divisão de capítulos ali, fora colocar espaço suficiente, mas o que é importante de notar é que elas estão numa sequência e que muitos temas elas vão sendo desenvolvidas. Por exemplo, a gente vê essa palavra vencedor nas cartas, mas João não fala o que é vencedor, como assim vencedor, sobre o quê. E aí ele vai aparecendo nas outras partes da visão. E ela vai desenvolvendo e se explicando um pouco o que significa vencer. E ela tem um sentido nas cartas, e ela vai aí nos desafiando a ler as coisas juntas. Tipo, o desafio para as igrejas, nós vamos ver que o desafio delas se encontra nessa visão, mais para frente, as outras visões. E tem outros temas que são assim também. Então ajuda a gente a ler tudo junto. Vou ter a minha Bíblia aqui aberta, eu também vou colocar o texto aqui para nós, dos primeiros 7 versículos. Nosso alvo vai ser completar isso aqui hoje. Existe alguma teoria, alguma coisa sobre por que tem sido enviada para essas igrejas? Fala de novo, desculpa, não ouvi. Existe alguma teoria, alguma coisa que explica por que foi para essas igrejas? A pergunta é, por que essas 7 igrejas? Porque existiam outras, né? Tem várias tentativas de responder essa pergunta. Por que João escreveu, por que ele escolheu essas 7? Aí tem gente que fala assim, é porque essas eram centros urbanos maiores e teriam o melhor jeito de distribuir as suas cartas. É uma resposta viável a essa pergunta, né? A outra eram as igrejas que ele conhecia pessoalmente, então ele queria escrever para as quais ele pessoalmente conhecia. Tem essa. A terceira é que não tem explicação. Porque eu sou mais fã dessa, que as outras são possibilidades. Mas por que 7? Eu acho que a ideia é que ele quer. Nós vamos ver nas 7 cartas em si que elas não são limitadas à igreja de Éfeso, a carta dela é só para ela. No final, que é para ser lida com todas. Então ele escolhe 7 porque no livro 7 vai representar o completo, né? Tipo, o candelabro com 7 lâmpadas representa a igreja toda. Então os números têm um sentido de completo, assim. Então, pode ser também pelas características de cada um. Pode ser também, né? Que cada uma representava algo importante, então ele escolheu essas 7. Então mas colocar muito peso em uma das coisas, aí eu acho que a gente perde o foco do total. Então, 7 porque ele quer ter 7. Só isso. E cada um vai ter algo a falar, como para eles, mas também para nós. Então, as 7 cartas serviam para todos. E é uma coisa, na verdade, outro ponto importante. Tem uma parte no final aqui. Vamos no capítulo 21.
Eu acho que é 21. Não, vai ser 22. Tá. 22 e 16. A gente viu no início que ele está escrevendo uma carta para as igrejas. Aí nós vimos no final também, que eu acho, isso que é interessante. Ele fala: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. E é interessante pensar que no início do livro nós temos muito claro que é uma carta para as 7 igrejas, e no final também muita gente coloca, as 7 cartas só são ali nos capítulos 2 a 3, e é verdade que tem uma carta bem específica, né? Mas o livro como um todo também pode ser considerado uma carta para as 7 igrejas. Parece que ele começa com essa intenção de escrever algo para as igrejas, e ele conclui no final de tudo: isso aqui é para as 7 igrejas. Então, seja, o livro todo era para ser lido com as igrejas. Então, eles iam entender alguma coisa dessas cartas, dessa carta. Esse é o nosso objetivo. Em todos os capítulos, de primeiro considerar como iria ter um impacto para eles, e depois nós vamos entender algo para nós, baseado no que Jesus revelou para aquelas igrejas. Então, como todos os capítulos, não só essas 7 cartas. As cartas só é o início da carta, na verdade, a divisão de 7 cartas. Deu para entender isso? Que o livro de Apocalipse é uma carta para as 7 igrejas. E dentro da carta, depois do início, o início é ele falando com cada uma, mas a visão toda do livro é para as 7 igrejas. Nós vamos ler ela assim. Tem um fato curioso também, que essas cartas só foram para a província da Ásia, onde Éfeso era a capital, e as outras 6 eram politicamente subordinadas a Éfeso. Ela começa ali um contexto político só. Então, vamos lá. O primeiro versículo diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. A pessoa que está falando aqui é Jesus, né? Agora, com João, a qual ele acabou de ver aquela visão. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Vamos falar algumas coisas sobre o início aqui dessa carta. Ele fala ao anjo. Eu achei curioso que ele não fala escreva à igreja. Isso. Não, escreva ao anjo. Vocês discutiram o que era um anjo já? Não? Nesse momento está acontecendo essa discussão. Dizem que aqui no Prado é o dia que é adotar esse título. O anjo da igreja. Tá certo? Tem o apóstolo, o bispo. Exatamente. Do anjo ninguém pensou. Exatamente. O representante não pode ser. Olha, a palavra anjo significa mensageiro. E ela não precisa ser necessariamente um mensageiro divino ou que não seja humano. Ela pode se referir a seres humanos que levem mensagens, né? Tipo, apóstolos são anjos. Manda isso aqui, manda lá para o cara, ele vai lá mandar e vai falar. E também podem ser o nome que Deus deu, o título que Deus deu para essas criaturas que transmitem mensagens dele. Então, até o próprio nome anjo, ela descreve mais a função do que esses seres fazem do que o que eles são, sabe? A gente dá o nome anjo para descrever o ser anjo, mas na verdade o termo descreve mais o que ele faz do que o que ele é, porque seres humanos também podem ser anjos nesse sentido, transmitir uma mensagem. Quando você lê de primeira assim, você já identifica que um ser celestial. Né? Então tenha em mente que pode ser que cada igreja tenha um anjo específico, através de quem as palavras de Deus chegam lá. Isso pode ser uma possibilidade na visão. Mas dizer que ele não coloca muito ênfase aqui nesse anjo. Esses anjos não aparecem depois como coisas muito importantes. Então é bem possível que isso significa o pastor encarregado, responsável daquela igreja, que é encarregado de transmitir as palavras de Deus a eles. Isso é uma interpretação que eu gosto, que o anjo então não se refere a um ser divino aqui, mas
Ele é um nome que corresponde ao líder ali, que é responsável de transmitir as palavras de Deus à igreja, que Deus deu responsabilidade espiritual a eles. Então a mensagem vai para o anjo, e o anjo tem responsabilidade aí de comunicar isso. Tipo emissário, né? Mensageiro. Sim, ele está carregando a mensagem, tem autoridade de falar aquelas palavras. Eu imagino um carteiro dando uma carta lá na casa. O carteiro me entrega a carta com tudo comigo. Tá bom. Então, provavelmente é isso nessa visão, eu acho. Ou, se for um anjo, então tá bom. Legal. Né? Tanto faz, na verdade. Não vai nos afetar muito. Agora, essa segunda parte aqui, essas cartas todas vão começar iguais. Elas vão começar com uma visão primeiro de Jesus, específico. O que é específico aqui é aquele que tem as 7 estrelas e anda nos 7 candelabros. O que é interessante para nós ver é que não é aleatório essa parte inicial. Não é assim, vou me revelar assim. É cada carta, a mensagem da carta, o problema que a gente encontra na carta e o final da carta é relacionado a essa pessoa, ou esses detalhes específicos. Então esses detalhes são relevantes para nós. Ela vai nos ajudar um pouquinho a entender o que está sendo falado. Então, 2 coisas: o que está sendo falado e também parte de como eles vão mudar. A visão inicial, Jesus tem as características necessárias que eles precisam para poder fazer o que a carta vai requer deles. Então, essa parte inicial é sempre importante a gente olhar bem detalhado, né? O que significa que ele tem 7 estrelas na sua mão direita e anda em volta dos 7 candelabros? Não é muito longe do que a gente já falou aqui, na verdade. Mas o que vem à sua mente nessa visão inicial de Jesus? Poder. Quais desses é poder para Eu você? acho que é cuidar. Poder é 7 estrelas. O fato dele Seria poder do universo? Bom, continua seu pensamento, Serginho. Aí a gente... poder seria 7 estrelas. Senhor da Se igreja. refere à questão da igreja. O fato de andar entre os candidatos é que ele justamente está passando por ele entre elas. Você falou uma coisa também, Lilian? Sim, cuidado. Ele está andando entre as igrejas, ele está cuidando das igrejas. Tá, vamos ficar em cada uma de vez. Então, as estrelas e a mão direita, o Serginho sugeriu, a gente pensa em poder. Você ia falar algo diferente ou acrescentar alguma coisa, Arojo? Dizer que ele tem a 7 maneiras e tem um poder geral do universo. Seria a questão concreta. Sim, sabe que é um pouquinho de mistura nos dois. A gente vê esse tipo de imagem, você quer ler mais para frente, Daniel 12 menciona as estrelas e coisas assim. E ela tem uma conotação de quem é dono das estrelas é o Deus Criador, mas também dentro da visão profética, israelitas eram considerados as estrelas, assim, eles representam isso, né? São luzes, e a ideia de a pessoa que tem as estrelas na mão, esquece o número 7 por enquanto, mas quem tem as estrelas é Deus, e as estrelas são o povo dele. Então quem tem autoridade sobre eles, não só o universo, mas bem especificamente quem tem essa autoridade sobre o povo de Deus. E a 7 vai representar as 7 igrejas, né? Então são o povo de Deus. Mas no capítulo 1, no final do capítulo 1, ele define o que são as 7 estrelas. Que são, Os anjos das 7 igrejas. sim, E os 7 candelabros são 7 igrejas. não é muito diferente, eu acho, né? Aí continua sendo, Mas acho que a palavra-chave é que as estrelas estão na mão dele, né? sim, ele tem ao direito sobre não eles. É cada um fazendo o que quer, ele tem na mão esses anjos. Vai ser, sendo através dos líderes, ele tem autoridade sobre as 7, né? Se for o 7 representar só os líderes, eu tenho tendência de achar que aqui a gente vai ver que o candelabro também não é só uma coisa, ele pode ser outras coisas. Em Bíblia, eu acho que o homem faz sim o que quer. Deus tem a soberania, mas o homem é livre para fazer o que quer. Mas ele tem a soberania das estrelas na mão dele, senão a gente já seria tudo maionese, sim.
Mas tem um pouquinho de outro lance de que a diferença do relacionamento de Deus com Israel e Deus com as nações pagãs, ele manda sobre todo mundo, mas ele tem um contrato bem mais íntimo com o povo dele. Então ele pode exigir mais deles do que das nações pagãs. Então essa é a ideia, essa intimidade e um controle que o povo meio que se sujeitou a ele, né? Então é uma... Só mencionar a questão da história, porque aqui você está falando um período da história. O povo que está ouvindo isso está ouvindo naquele período. É diferente de nós que estamos ouvindo agora. Que muda um pouquinho porque a gente tem um conhecimento muito mais abrangente de todas as coisas. Ali realmente a questão das estrelas é povo de Israel, tudo isso, né? Aqui vai ser a igreja, né? Você vê que então, quando ele escreve, é a continuidade do povo de Deus. Essas promessas estão sendo realizadas por Jesus e ele está falando com esse povo que recebeu essas promessas e elas estão continuando. Esse andar entre os candelabros, que nem a Lina falou, então nós temos a questão de autoridade, aí nós temos a questão dessa pessoa que é o cuidador. É ele quem cuida. Então, se está faltando óleo, é ele que pode providenciar esse óleo. Se tem um problema com o candelabro, uma das lâmpadas, ele vai ter os recursos necessários para que volte a funcionar direito. E ele deve saber tudo o que está acontecendo, porque ele está ali, essa é a função dele, de ficar em volta, cuidando, observando. Então ele tem a autoridade de falar para ela e também ele é aquele que tem todos os recursos para cuidar dela. Deu para entender esse sentido? Está andando no meio delas, é que ele está cuidando, tomando conta e mantendo. Ele é a fonte dos recursos dela. Ela não vai poder fazer o trabalho dela sozinha, a lâmpada não faz nada, só fica lá. Quem faz ela funcionar vai ser o cuidador, o sacerdote. Então é essa pessoa que está falando com as igrejas. Então ele vai falar assim no versículo 2: eu conheço as suas obras. É uma coisa que ele fala em todas as cartas, no início. É muito interessante pensar assim. Conhecimento de Jesus, de cada igreja específica, né? Tratando cada igreja especificamente. Eu conheço vocês, conheço o tipo de igreja que você é, conheço seus pontos fracos, seus pontos fortes. Eu estou aqui cuidando de vocês, conheço vocês. Uma mensagem muito legal de pensar nisso. Em todas as cartas ele fala assim: eu conheço o que você está passando, eu conheço a dificuldade, conheço tudo que está acontecendo na vida dessa igreja, de vocês individualmente. Sou cuidador de vocês. Este é o meu trabalho de Jesus, de saber o que está acontecendo com vocês. Legal que ele começa toda a carta assim. Ele não começa bravo e chato. Ele começa: eu sei o que está acontecendo. Eu sou aquele que está lá, né, no meio de vocês. O seu trabalho árduo e sua perseverança. Trabalho árduo e perseverança. Especificamente esse trabalho árduo e essa perseverança, nós não estamos falando do tipo de trabalho que o pessoal tinha na igreja, né? Eu sei que vocês trabalham lá dias compridos, 14, 15 horas por dia. Não era esse tipo de coisa que ele estava falando. Esse trabalho árduo e perseverança, especificamente o trabalho da igreja. Eu conheço que vocês têm trabalhado duro em relação às coisas da igreja, ministério. Eu sei que vocês têm feito um bom trabalho. Especificamente, em que sentido? Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Eu escrevi certo isso? Que bom. Então, o que é trabalho árduo e essa perseverança no trabalho? É o que essa próxima frase diz: vocês não têm sido enganados por um monte de pregadores falsos, que vai pregando um monte de besteira por aí. Vocês têm feito o trabalho de pesquisar direito, vocês têm mantido a doutrina, pôs à prova os que dizem ser apóstolos. Então, essas pessoas que se dizem ser líderes, que se dizem ser pregadores, vocês têm avaliado a pregação deles e ter mantido forte, mantido certo a doutrina. Eu vou mandar esse papel para vocês, né? Coloquei um pequeno rodapé ali,
Esqueci que aqui é mais difícil de mostrar. Mas ele fala assim, essa palavra significa tribulação ou prova. Vocês poram esses pastores à tribulação. Essa palavra vai ser chave no livro de Apocalipse, né? Mas ela tem dois significados. Pode se referir a um processo de transformação, onde a tribulação ela manifesta a essência do elemento ou uma pessoa. Então, um apóstolo chegou e falou tal coisa, e as pessoas avaliaram o que ele falou e viram que aquilo não era bom e mandaram ele embora. Rejeitaram aquele tipo de ensino. Esta é acho que a ideia aqui dessa palavra. Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos. Então, essa igreja tem sido bom em termos de doutrina. Vocês têm feito o trabalho certo de manter clara e pura a sua doutrina na igreja. Isso é uma coisa boa, Jesus está falando. Muito bem, versículo 3. E nisso vocês têm perseverado e até aguentado coisas chatas por causa do meu nome. Não têm desfalecido. É uma coisa positiva, né? Eu acho. Isso aqui. A maioria das igrejas, a não ser todas, vão ter esse ponto também. Uma coisa positiva que Deus fala para eles. Muito bem, vocês fizeram isso bem. O que a igreja de Éfeso fez bem? Eles manteram firme a doutrina da igreja. Não deixaram ensinos errados entrar. Vocês manteram a doutrina correta. Parabéns. Éfeso. E até, às vezes, isso é um trabalho árduo e precisa de perseverança em fazer. Estava pensando que isso é interessante, essa ideia de manter correto o que a gente aprende, o ensino, é um trabalho da igreja, uma coisa que cansa, uma coisa que precisa ser constante, né? Perseverança. Tem sempre ideias estranhas entrando por aí, coisa que a gente escuta no rádio. Hoje em dia a gente tem muito acesso, né? Então você escuta um canal do YouTube, você escuta um culto não sei de onde, você não precisa nem ir lá na igreja, ela vem a você. E tem tantas ideias diferentes, né? E é um trabalho constante, sempre avaliar que tipo de ensino a gente deixa entrar dentro da nossa vida e, consequentemente, na vida da igreja, que a gente passa isso para outros. Então, é um trabalho constante que a igreja precisa fazer, de avaliar os ensinos que ela vai recebendo. Mas me chamou a atenção esse não desanimar também, né? Porque às vezes cansa, né? Que você vê que as igrejas que deixam entrar qualquer besteira estão bombando e tal, pelo menos por um tempo. E às vezes bate aquele desânimo, né? Vamos persistir no arroz com feijão aqui, sabe? E aqui ele está elogiando o fato de eles terem inventado filme. Então essa igreja tem esse lado característica bem positiva. É a igreja que muita gente achava que o apóstolo João eventualmente foi lá, aposentou e morreu lá, onde ele participava. Então, nessas duas divisões aqui, alguém quer acrescentar alguma coisa? Acha alguma coisa interessante? Alguma pergunta? Parece que tem um paralelo com a igreja de Bereia. A igreja de onde? Bereia. Sim. E que a gente vê em Atos, né, que estuda, avaliar. O apóstolo chegou lá pregando e eles foram conferir se era do jeito dele, se estava errado, se estava falando, se estava certo. Paulo estava em Tessalônica. E ele foi rejeitado, ele foge, né, ele vai para Bereia, e lá os judeus verificavam o que ele falava, e esses são melhores, mais nobres, porque eles foram verificar que estava tudo de correto e certo, né? Ficavam estudando. Essa questão de pôr a prova, né? Para pôr a prova, você precisa conhecer a palavra. Eu acho que as coisas ruins entram na igreja justamente porque não se conhece aquilo que a gente cultua. Então é um desafio para a gente. É um trabalho. Mais alguma coisa? Okay. Eu estava assim, porque o tempo, olhando para o Apocalipse, é o tempo mesmo da igreja. E os judeus, a gente olha aí em Apocalipse, Deus não faz menção.
No livro... Peraí, fala de novo? É Apocalipse. Não se faz menção dos judeus sendo o povo escolhido de Deus, né? Mas a gente olha que é só a igreja mesmo. Né? E, quer dizer, a visão já é outra, não mais como o Antigo Testamento, que Deus olhou só para Israel. Mas a gente vê que Deus olha agora para outros povos. Aí, e detalha cada fraqueza de cada igreja. A gente vai ver que o que a Carlota está mencionando é que na carta de Apocalipse, quando o judeu é mencionado, geralmente é uma conotação negativa, a palavra judeu. Mas é que a gente, lembrando, né, que nós temos falado da cruz, e essas duas eras, a antes e depois, mas mesmo antes, quando a Bíblia fala de Israel, ele de verdade trata de dois Israéis. Tem dois. Tem uma que é de verdade, que obedece, que segue as leis de Deus, e tem uma que tem o coração endurecido. E é que nem qualquer outro povo, não tem diferença entre eles e as nações pagãs. E a verdadeira, digamos, ela tem o nome de igreja no Antigo Testamento. A igreja de Deus, a igreja de Jeová. Congregação, a palavra congregação no Antigo Testamento, a palavra igreja. Então, a igreja que se reunia em volta de Jeová, que obedecia, ela é a mesma, ela continua, né? Então, os seguidores de Jesus, a igreja no Novo Testamento, quando nós vamos ver no Apocalipse, ela é a continuação desse mesmo povo. Ela é igual, né? Ela apenas cresceu e tem bem mais gentios agora do que antes. Antes ela se compunha mais de judeus, mas ela abriu, que essa foi sempre a intenção de Deus, né? Que o Israel de Deus fosse a luz para as nações, para que elas pudessem entrar e pertencer também a Deus. Então é isso que nós temos em Apocalipse, uma igreja que é uma coisa mista, né? A igreja, a raça humana. Só uma pergunta. Muitas dessas igrejas eram sinagogas, Não sabemos. Lá em Atos ele fala muitas vezes sobre a evangelho. Essas aqui da Ásia a gente não sabe, né? Mas Éfeso sim, começou lá. Mas se eu não me engano, tiveram que sair de lá. Inclusive, Éfeso foi o lugar que Paulo foi bem perseguido. Eu acho que já lá em Atos já conta que eles saíram da igreja. Sim. O ministério começou em sinagoga, aí eles são perseguidos ou expulsos. Mas não tinha prédio que era igreja. As igrejas não se reuniam em as sinagogas, elas se reuniam nas casas, porque não tinha prédio para a igreja. Até o quarto século, você não vê prédios dedicados para ser uma igreja. Mas você vê sinagogas que foram transformadas em igrejas mais tarde, sim. Não, estou dizendo por causa dessa mistura, né? Porque a gente às vezes pega essa só a gente, realmente o serviço que é essa mistura de... Mas tem uma igreja que ele fala sinagoga de Satanás, agora não lembro de qual. Deve ser certinho. Veremos. É que os primeiros cristãos eram judeus, né? Se convertiam à doutrina de Cristo. Eles eram judeus, então eles se reuniam na sinagoga. Só que alguns judeus começaram a acreditar em Jesus Cristo. Sim. Eu queria fazer uma menção para a 1 Coríntios 15, primeiro dia. Que na verdade no 15 ou 16, ele cita justamente isso, né? Que Jesus apareceu, porque ele está falando sobre ressurreição. E ali ele fala que Jesus primeiro apareceu a 500. Né? É interessante porque nos evangelhos a gente não tem essa citação. Mas Paulo ele fala ali. Então, isso já revela para a gente essa questão do número significativo de cristãos judeus e que se espalharam pelo mundo. Sim. Então vamos para a coisa ruim? Pois é, né? Tá, versículo 4. Contra você, porém, eu tenho o seguinte:
você abandonou o seu primeiro amor. Que feio meu coração. Nossa, sou criticado na forma dos meus corações. Ele abandonou mesmo, hein? O coraçãozinho. Inacreditável. Tá. Ah, não. É porque está abandonada, ele se murchou. Ah, entendi. Nossa. Remendada. Vai pintar. Agora está tirando. Nossa, tá ficando pior. Tá, vocês entenderam. Vocês estragaram o meu coraçãozinho. Vocês estão estragando o meu coração. Vocês estão entendendo? Uma mancha. Tá, o que a gente faz com isso, né? Contra você eu tenho o seguinte: você tem posto à prova, mantido a doutrina correta, mas o problema é que vocês têm abandonado o seu primeiro amor. Como que nós entendemos isso? Eu, quando eu me converti, distribuí as minhas envias para todo mundo, as mensagens. Então, eu nem sem noção. Daí, assim, lá o cara xingou, agora, hoje em dia, jamais eu faria isso. Jamais, nossa. Então, acho que é isso que abandono do meu amor. Aquela ingenuidade, né? Uma coisa de, nossa, descobri Jesus assim, querer, né, pôr a boca no amor do mundo inteiro. E eu fazia isso. Nos primeiros anos de conversão depois. Então, primeiro amor é o quê? É a vontade, a disposição. Também eu acho que a tua motivação para aquilo que você faz, que é realmente por amor, e depois passa a ser uma coisa automática, quase por tradição, obrigação. Ele fala sobre esse arrependimento, né? Sim, então, mas eu só queria, segura esse seu pensamento. Eu queria que a gente fizesse um pouco de uma lista, né, das coisas que nós achamos que o primeiro amor significa. Tem paixão, o tipo de motivação. Que mais que poderia ser o primeiro amor? Nossa, agora bem feio, né, chegando mais próximo do coração aqui. Que horroroso. Mas é uma coisa prática, né? Porque aí embaixo você até grifou obras que praticava no princípio. O que eu queria. Não é só um sentimento, eu estou apaixonado por Jesus. Era alguma coisa que você fazia e que não faz mais. Eu acho que às vezes pelo fato de ser a palavra amor, já nos leva a pensar em alguma coisa mais sentimental, né? Apesar que pode ser seguir os princípios de Deus também. Eu acho que o que a gente vai ver é que depende. Quais são os frutos do espírito, do amor, né? Humildade, bondade, mansidão. Pode ser isso mesmo. E essa palavra primeiro, Porque paixão é uma coisa muito assim. Passional, né? De momento. Né? é que esses dois termos são difíceis de compreender. Qual que é a... Não, tá lá, é primeiro amor. É que esse termo não é fácil de definir, né? Amor, vamos pensar, é sentimento, é minha vontade, é como eu sentia no início. Primeiro momento. É a primeira coisa que vem à mente, né? Primeiro amor, logo no início, quando eu estava apaixonado por Jesus e eu fazia tais coisas. Então, assim, Selma, eu acho assim, a gente fazia muito disso, né? E eu acho assim, era muito mais impulsivo. Hoje, quando você vai chegar com uma pessoa, você pondera mais antes de chegar, né? Eu acho que quando a gente está muito apaixonado, a gente usa muito mais o coração do que a razão, não sei. Nesse sentido, Aí assim. eles falam assim, eu gosto da minha religião, sou católica. Falava assim, porque eu chegava bem naturalmente. É que a gente tem que ter cor. Se a gente definir primeiro amor aqui como isso, é engraçado porque o que vai ser chamado a pessoa a fazer é voltar a ser assim, né? O chamado aqui na carta. Então temos que definir bem o que a gente quer dizer com o jeito que eu era no início. Então, o que Jesus vai falar aqui, se vocês não voltarem a fazer isso, olha a seriedade que ele fala que vocês têm que fazer.
O final, segunda parte do versículo 5, olha aqui. Se não se arrepender e voltar a ter esse primeiro amor, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Nós não estamos falando de uma coisa, vou dar uma surra em você, eu vou ficar bravo, eu vou ficar triste. Isso aqui é uma coisa séria. Tirar o seu candelabro é você não ser mais uma das luzes. A gente vai ver, seja o que for, quando a gente chegar ali para definir, é uma coisa séria, né? Então, o que é primeiro amor? O que eu acho que tem que ser algo mais do que só esse que a gente está falando aqui, algo sentimental, que é uma coisa que tem que ser uma coisa que a gente pode voltar a fazer de novo, não só apenas... Então, se for pelo que João ensina, ele fala nas cartas dele que amor está ligado à obediência, né? Sim. Ele fala sobre amar teu irmão, sobre obedecer a Deus. Então, aquele que obedece os seus mandamentos. Quais são as dicas que a gente tem dentro da carta para ajudar a gente a definir melhor primeiro amor? Temos as outras coisas da Bíblia, mas eu quero começar com a própria carta a Éfeso, né? Aqui dentro da carta eu acho que nós vamos ter o que a gente precisa para definir esse primeiro amor, especificamente com a descrição da visão no início, que eu te falei. A descrição de Jesus, ela não é aleatória, ela tem a função de falar de quem está vindo as palavras, e também os detalhes a gente vai ver que correspondem a o que as pessoas precisam saber para poder mudar o comportamento que precisa ser mudado. Então, isso, e a outra vai ser os versículos que seguem. Então, o primeiro amor, o que segue, ele fala: lembre-se, é uma das coisas, arrependa-se e pratique. São os 3 passos a serem tomados a voltar para o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Que tipo de linguagem é essa? É linguagem de paixão? É linguagem de sentimento? Não, é mais linguagem... Priscila tinha falado, é um tipo de compromisso. Você tinha um compromisso, você fazia algumas coisas antes e parou de fazer, abandonou de fazer. Fidelidade, a linguagem de fidelidade, que envolve sim emoção, mas ela não é o foco aqui. Então pense no passado, seu primeiro amor. Então lembre do início do seu tempo aqui, no começo da igreja, tá? Vamos pensar assim. E arrependam-se. Então reconheça essa mudança, né? E aí mude. E eu acho que o chave vai ser essa frase aqui: pratique as obras que praticava no princípio. Eu coloquei um rodapé ali, não quero descer a página que eu estou com preguiça, mas literalmente a palavra é: pratique as primeiras obras. É uma frase, essa palavra primeira é mesma de lá em cima, do primeiro amor, né? Eu acho que é uma pequena dica do que ele quis dizer com o primeiro amor. As coisas que você fazia, as suas primeiras obras. Como é que foram as coisas que você fazia no início, né, da vida da igreja? Se for olhar lá em Atos, né, se for fazer uma relação em Atos, seria basicamente o amor que eles tinham uns pelos outros e por Cristo. Essa relação de amor que tinham entre os membros e com Cristo. Acho que a primeira característica, a primeira imagem que a gente tem da igreja é sempre aquela de Atos. E compartilhavam e tinham comunhão e faziam isso. E eu acho que é basicamente isso que a igreja fez. Ao meu ver, é basicamente isso que a igreja tinha perdido. Estava perdendo. É possível. Tem muita gente que acha que é isso. Perderam um amor para com o outro, para com Deus. Eu acho que isso não é válido. É uma grande... Vamos colocar aqui. Amor e obra. O que eles faziam um com o outro e tal, o que eles faziam por Deus. Eu acho que no geral isso está ali. Mas eu acho que tem dicas aqui dentro que colocam um peso que tem outro foco, inclusive, do que não só o jeito que você vive. Que ele não vai condenar, ele não fala assim, você maltrata as pessoas, vocês não fazem isso. Ele fica bem geral aqui, né? Ele não dá uma coisa específica. Mas na visão aqui ele fala: eu ando nos 7 candelabros. E se você não mudar, eu vou tirar sua função de ser um candelabro, né? Eu acho que vai ser relacionado a isso. O que eles faziam? As obras. O que as obras têm a ver com o fato que Jesus se quis descrever como aquele que toma conta dos candelabros? Que ele não vai falar isso nas outras cartas. Então tem algo sobre candelabros ou estrelas? Tem alguma coisa em comum essas duas coisas?
com essa advertência para a igreja. O que essas imagens de candelabros, de estrelas, têm em comum que poderia ser associado com isso aqui? Deram luz e deixaram de ser. Sim, exatamente. Eu acho que tem a ver, nós vamos ver na carta e no livro, que a igreja não pare de dar testemunha, não tenha medo. O grande desafio das igrejas era o medo de dar testemunha e sofrer consequência. O grande medo que eles tinham é sofrer consequência econômica. Nós vamos ver nas outras cartas. Todas elas sofriam esse mesmo desafio. E se eu falar de Jesus, e se eu falar que eu sou cristão, o Império Romano está exigindo na Ásia que você reconheça que César é Deus e é rei. Agora, se eu surgir e começar a falar que eu acho que Jesus é rei, eu vou sofrer consequências econômicas. Por quê? Você não pode participar no mercado mais. Porque se você não faz o ritual com o César, você é retirado do mercado. Então você não tem acesso a poder comprar e também de vender o seu produto lá. Então teria consequências drásticas de você se declarar abertamente um cristão e começar a espalhar as notícias. Então o que eles faziam de bom? Eles mantinham a doutrina correta, mas parece que depois de um tempo, o seu primeiro amor, essas primeiras obras de espalhar as notícias, morreu esse fogo, essa vontade, por causa de medo ou de cansaço mesmo, né? As pessoas não estão querendo ouvir mais, por que eu vou ficar falando? Né? Já rejeitaram. Então acho que na carta como um toda, por que eles são um candelabro, porque tem uma ameaça de retirar o seu candelabro, é que elas não estão mais brilhando, então você não tem mais uso, eu vou retirar você. Que uso que eu tenho aqui de um candelabro que não faz nada? Eu acho que ela se encaixa bem com a visão, né, de quem Jesus é. Será que esse amadurecimento doutrinário que ele elogia ali, né, ele tem a ver com o fato de, por exemplo, trazendo para os dias de hoje, uma igreja que já é madura, que não aceita já as heresias, né, será que ela não tem uma tendência de se acomodar e parar de praticar as boas obras? Será que não está ligado uma coisa com outra? O amadurecimento doutrinário com a frieza assim, nas obras? Né? Pode ser. Ele não fala aqui que uma é causada pela outra, mas você vê que é possível você ter doutrina pura e isso não resultar em uma coisa positiva, né? É engraçado isso. Você conhece toda a verdade, mas você ainda não deixou aquela verdade mudar as suas escolhas de vida. Você recusa a seguir e obedecer. Então, o conhecimento em si, ele não sozinho vai produzir as obras da vida cristã. Existe um... Ou recusa ou você se protege. Na verdade, você se fecha para os outros. Não, eu já vi gente falando que não adianta ir no lugar evangelizar, porque os caras vão se converter e não vai ter ninguém que acompanhe depois. Entendeu? Então, deixa de evangelizar, porque não vai ter ninguém para acompanhar depois. Sendo que a própria Bíblia fala que é Deus que dá o crescimento, que Ele guarda de pensar. Mas a gente nessa racionalização, né? Se eles se converterem, vai ter um monte de heresia, porque não vai ter quem. Então você deixa de evangelizar, deixa de falar. Né? Então eu acho que sim. Primeiro, o amor, ela pode envolver as ações um para com o outro, o relacionamento, o amor, que nem o William falou, de um com o outro e com Deus. Mas eu acho que o que está em foco aqui é Jesus. Ele está ameaçando um pouco essa igreja. Sim, vocês têm a doutrina correta, vocês sabem tudo que deve crer e até vocês conseguem medir as heresias, e isso eu te agradeço por fazer, mas vocês não podem faltar de ser luz, vocês não podem ter medo de ser luz, não tem desculpa nenhuma de vocês pararem a praticar o que vocês praticavam no início, de ser a minha testemunha. Eu acho que é isso, de ser a luz mesmo, de espalhar a palavra sobre Jesus, quem Ele é, e especificamente quem Ele é neste livro. Aí a ameaça é se você não se arrepender, se você não mudar de comportamento, não assim de você criar uma paixão novamente no seu coração, mas se vocês não voltarem a fazer o que vocês faziam no início, eu acho que faz sentido isso aqui, não ser tanto sentimental, mas mais o que eu faço. Eu virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quero analisar o que Jesus fala aqui. Primeira coisa a você perceber é se não se arrepender. Quero que você veja que ele fala para a igreja em Éfeso, condicionalmente.
Você tem uma decisão aqui, igreja. Você pode mudar o seu comportamento, tá? Você tem uma escolha a você fazer. Se você não mudar o jeito que vocês estão vivendo, especificamente, se vocês não mudarem essa tendência de não espalhar mais o Evangelho, não mais falar sobre Jesus, se vocês não mudarem, alguma coisa vai acontecer. Primeiro, o que vai acontecer? Qual a primeira coisa que acontece aqui? Oi? A primeira coisa é eu virei. Isso não é muitas vezes anotado. A primeira coisa que acontece é a palavra vir. Ele fala, se vocês não mudarem, eu virei. Esse verbo é condicional nesse arrependimento, que é interessante. Melhor ainda, brevemente virei. Estão falando com a igreja de Éfeso. Sabe que na história a gente sabe que eventualmente a igreja de Éfeso perdeu o seu candelabro, né? Ela não está lá mais. Jesus foi para eles. Eu acho que o problema desse virei é que virar com julgamento, né? Isso. Não é só o fato de vir, vou vir bater um papo contigo. Não, eu vou vir com um chicote mesmo. Nós vamos ver que em cada uma dessas igrejas Jesus vai fazer algum tipo de ameaça assim. Eu vou chegar a você se você não mudar. Mas não é que eu vou chegar e abraçar. Eu vou chegar e eu vou estar bravo, né? Só que essa vinda, mas eu quero que você veja que essa vinda ela é condicional. Isso aqui não é o final do mundo e não é aquela segunda vinda de Cristo. É uma visita, na verdade. Eu visitarei você. Isso é exatamente o que Jeová fazia com o povo de Israel no Antigo Testamento, através dos profetas. Os profetas avisavam, falavam assim, olha, se vocês não se arrependerem, Deus vai te visitar. Ele vai vir aqui de uma forma mais especial do que ele faz no templo. Então Jesus é como Jeová aqui, falando, igreja, se você não se arrepender e começar a mudar seu comportamento, eu vou vir para você. Aqui não é um julgamento final, mas ele vem para corrigir. Sim. Como você disciplina um filho. Exatamente. E o que é interessante é esse termo vir, que na Bíblia a gente vai ver que nós temos aquela vinda de Jesus, ela se refere a muitas coisas. Uma foi a vinda do Filho do Homem, foi a chegada dele no céu. E nós temos nas cartas as vindas de Jesus condicionais na vida da igreja. Vai ter momentos na vida da igreja que Jesus visita de uma forma mais específica. Ele fala para outra, olha, eu te dei um tempinho, você tem mais um tempinho para mudar, aí depois eu vou chegar aí. Uma visita de Deus, uma palavra, né, mais forte. Muito interessante pensar assim, que Jesus trata e continua tratando a igreja dessa forma. As visitas especiais de Jesus. Se vocês não se arrepender, eu virei. Vocês vão ter uma visita minha. Não vou me aguentar aqui, mas tem aquele trecho que a gente usa bastante, né? Eis que estou à porta e bato. Como a gente sempre usa como uma coisa positiva. Mas lembre que quando Jesus vem visitar especificamente aquela igreja, não era uma coisa positiva, né? Eu estou aqui chutando essa porta. Abre ela, mude a sua vida, né? As visitas de Jesus nas cartas, elas não são positivas. Enfim, quando a gente chega naquela carta, capítulo 3, a gente vê aquilo com mais detalhe. Virei e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que nós queremos? O que nós entendemos disso? Tirar o candelabro. Bom, a luz parece que não estava brilhando, né? Que ela não estava funcionando direito. A gente tem, então, isso aqui é forte. O que a gente não quer chegar à conclusão é que ele fala, você não vai ser mais minha igreja, né? Vocês vão perder salvação, o direito de ser os meus. Não é isso, mas ela é forte. Então nós temos na Bíblia algumas coisas históricas que meio que colocam isso quais são as possibilidades? É isso que eu quero falar. Então a gente vê, por exemplo, em 1 Coríntios 11, que é possível sim, Deus matar pessoas do seu próprio povo para discipliná-los. Paulo fala em 1 Coríntios 11 que a igreja de Corinto estava abusando tanto do momento da ceia que Deus ficou bravo e estava colocando doenças e até morte sobre a igreja de certos indivíduos. Então é possível que Deus faça isso com o seu próprio povo. É possível que Deus coloque doenças e até remove as pessoas da terra cuja sua luz é tão ruim que é melhor eles irem embora do que ficarem aqui. Por quê? Porque a sua função é de ser uma luz. Se você não está sendo uma luz, não quero ser muito forte, mas você não presta muito, né? E talvez seja pior você ficar aqui.
à perspectiva de Deus. Então, tirar o candelabro pode ter uma referência de morte física. Nós vamos ver uma outra carta que Jesus fala em termos assim: eu vou vir com uma espada, eu não vou vir com um pão de queijo e um abraço, eu vou vir com uma espada, né? A implicação é, a minha disciplina talvez envolve você sair daqui. Não, eu acho que quando teve outros cristãos, você está dando tão mau testemunho, você está tendo uma influência tão negativa, então sai daqui para não influenciar, no caso de Coríntios. Sim, pode ser de não, esse também. Mas a ideia que eu queria falar é que pode incluir morte, por vários motivos. O que mais que pode ser? Remover o candelabro também pode ser Jesus falando: eu vou tirar a sua habilidade de ser efetivo no mundo, em termos da sua luz. A sua luz não vai brilhar. A gente sabe que é o Espírito Santo que leva as pessoas a conhecer Jesus. Então é possível que aquele que mantém os candelabros fala: essa habilidade de ser luz, eu vou retirar ela. O Espírito Santo, a obra dele na sua obra, a obra dele na vida das pessoas com quem você trabalha, que você está convivendo, eu vou tirar essa bênção que eu coloco, de ter a obra do Espírito Santo em volta da sua vida. Essa pode ser uma das coisas. Eu acho difícil a gente pensar assim como castigo, porque na nossa cabeça castigo é uma coisa ruim, né? Mas aos olhos de Deus, eu acho, era uma disciplina para o bem, né? Então, mesmo que ele mate a igreja, não significa que ele nos odeia, mas que ele quer o nosso bem através daquilo, mesmo que na hora pareça ruim. Sim. Como diz Deus, a disciplina na hora parece ruim, mas o fruto dela é outra coisa, né? Como ele diz numa outra carta, tem uma parte da igreja que ele vai julgar, e isso vai servir para as outras igrejas, vai ser uma coisa boa. Então, sim, existe julgamento da parte de... Isso aqui que eu me lembrei quando você estava falando, Deus iluminou os dois por causa do testemunho, né, o que eles estavam fazendo era errado, para todas as igrejas temerem a Deus e dizer: ai, gente, Então, tirar o seu candelabro, é isso que eu quero falar. Ela não implica isso, mas ela implica coisas sérias. Pode ser morte, pode ser a Deus retirar a bênção de a gente ser uma luz, né? Ele poderia ter enviado uma perseguição na região e a igreja teve que... Pode ser morte através de perseguição também, ou abandono da igreja. Também pode ser aqui Deus retirar a proteção sobre ela em termos da habilidade de não ser afetada por doutrina errada. Isso nós vamos ver no resto do Apocalipse. A mentira, o engano, o que preserva o povo de Deus é Deus, é o Espírito Santo. É Ele que preserva a verdade dele no meio deles. Essa habilidade da coisa, antes aqui você pôs à prova, você trabalhou duro, é Ele que sustém, que dá força, que dá perseverança. Ele pode retirar essas coisas. Ele é o mantenedor da igreja, das lâmpadas. Ele que dá o óleo. Então, se tem uma coisa boa, é Ele que está lá mantendo. Ele fala: eu posso retirar isso de você, da sua força, da sua vontade de colocar a doutrina pura lá. Eu posso retirar a sua compreensão, seu entendimento, a sua habilidade aqui. Então é uma coisa que envolve a habilidade do mantenedor das lâmpadas. E curioso que eles fazerem, de repente, as boas obras, testemunhar, né? Testemunhar é um martírio, né? Para eles pode envolver a própria morte, né? No caso de Éfeso, não parece que eles estavam sob ameaça de morte, que vai ter igrejas que sim. Mas eles aqui parece que tinham outro tipo de ameaça, né? Talvez seja um status menor na sociedade. Ele não menciona aqui especificamente por quê. Mas parece que eles abandonaram fazer as coisas de antes. Seja porque a vida ficou talvez muito confortável. Tá bom assim? Por que eu vou mudar as coisas? As coisas estão tão boas. Meus filhos estão indo em escolas públicas romanas boas. Eu vou causar problema lá? Não quero complicar a vida de ninguém. Não sei, ele não fala. Eu acho que parte disso é a gente se colocar naquele contexto. E por que a gente abre mão das primeiras obras? Talvez seja a pergunta que a gente faz para nós mesmos, né? E o difícil de ver Jesus fazendo isso é que a gente não tem a visão de Jesus de Apocalipse, de aquele que tem
nas suas mãos as estrelas, que tem toda a autoridade, e de alguém que fica bravo com coisas assim. A visão de Jesus, a gente às vezes é limitado mais pelos evangelhos, alguém que é misericordioso, compassivo, ele é bom, sim, isso faz tudo parte, né? Mas Apocalipse adiciona mais com essa compreensão de Jesus. Ele também é Deus, e que nem Deus agiu no passado, ele continua agindo, ele quer que o seu povo continue de tal forma, de tal jeito, ele exige do seu povo certas coisas. Então, ele ameaça tirar o candelabro, e pode ser todas essas coisas que a gente já listou, ou uma delas, ou alguma delas, só que ele não vai nos deixar sem nada, né? Ele vai falar arrependa-se, mas eu acho que a ideia é que ele fala, eu sou o mantenedor, então eu vou ter os recursos para você se arrepender. Primeiro vai ter misericórdia aqui, sempre vai ter isso, e eu vou ter tudo o que você precisa para voltar a ser uma lâmpada que funciona. Então ele é o cuidador. A ideia de se arrepender é de nós voltarmos para ele, então, e de procurarmos nele o que precisamos para voltar para as primeiras obras. Me traz a percepção de que nós entendemos muito pouco, a gente não entende o que é graça e o que é justiça em Deus. Por mais que a gente fale muito disso, a gente não consegue ter essa percepção. Principalmente porque a gente entende graça como uma coisa que Deus sempre vai ser bonzinho com a gente. E a gente entende justiça malzinho, só com os outros. Né? E é interessante isso, porque a gente vive num tempo em que a graça é barata, né? E a justiça nem é falada. E Deus está falando que isso é verdade. E pode até ser que o estado atual faz parte de um julgamento. Se parte do julgamento pode ser Deus retirar a nossa habilidade de discernir doutrina boa e ruim, ela pode envolver isso, né? A igreja está no estado que está, isso pode ser parte de disciplina da parte de Deus. Mas eu quero que você veja então que a carta termina, versículo 7. Não, mas continua lá no 6. Desculpa, pulei um versículo. Mas uma coisa a seu favor, você odeia as práticas, ou seja, as obras, é a mesma palavra, né? Dos nicolaítas, como eu também as odeio. Ele não fala aqui nessa carta quem que são. Esse nome nunca é usado em nenhuma coisa histórica. Não tinha um povo que veio de nicolaíta, nunca tem menção desse país, nicolaíta, sei lá. É bem possível que isso aqui é uma linguagem metafórica, tipo, seria assim na carta, né? E que eles iam entender qual é. Não quero falar muito porque esse povo vai ser mais descrito numa outra carta. Eu pensei que fosse uma heresia que estivesse aqui dentro, uma doutrinazinha que estava por. Sim. Os nicolaítas tinham práticas profanas, né? Mas então, a gente não sabe disso nessa carta. É outra dica para você ver que a carta é um livro todo. Então, a carta de Éfeso, para nós entendermos ela, a gente vai ter que ler as outras cartas para somar o que são esses nicolaítas. Porque nós não temos um relato histórico desse povo. É mais uma coisa que João está meio que, não inventando, mas ele está... É uma coisa entre eles, que eles iam saber. E é bem possível que é um jogo de palavras. Tem duas palavras aqui. A palavra Nikao, que é da onde vem a palavra Nike, de hoje em dia, nós vamos ver ela daqui a pouco. E o final, que ali é Laos. Então, a palavra primeira aqui, Nikao, é essa palavra aqui, vencedor. E a palavra Laos é povo. Então, são conquistadores e povos. E é bem provável que ela é o inverso do chamado da igreja, de ser os vencedores. Não sejam vencidos pelo povo vencedor. Muito pelo contrário, vocês devem vencer elas. Eu sei que parece louco. É por isso que eu não queria entrar muito aqui sobre isso. Mas uma vez eu escutei, não sei se é mesmo ou não, alguém falou que em Atos, na escola dos diáconos, treinava Nicolau. E um falou
falou que era a seita do Nicolai. Ele mesmo não, mas a gente não vê nenhuma parte aqui. Não, a gente não vê na Bíblia e não vemos nenhuma coisa fora da Bíblia no primeiro século. Não tem um grupo chamado isso. É só aqui em Apocalipse que ela aparece. Então, eu acho que não é um grupo histórico. Eu acho que é mais um símbolo que João está usando aqui, que eles iam entender. Mas nós temos que somar as 7 cartas primeiro, eu acho, para termos uma conclusão mais firme. Que sozinho aqui é difícil, a gente não tem então, muito. A gente vai voltar neles depois, né? Alguns escrevem em prática. Mas isso que você falou que veio agora para os vencedores aos olhos do mundo, né? Assim, querendo ser vencedor aos olhos do mundo. É que essa palavra vencedor é uma das palavras-chave do livro como um todo. Está sempre assim no livro. Deus fala, a gente vai ver no final, né? O vencedor darei. Quem que é o vencedor nas cartas? Sim, especificamente aqueles que se arrependem e fazem o que Jesus está mandando. Então, se você vencer, se você conquistar, se você mudar e se arrepender, aí você vai ter o benefício. Aí quando a gente vai na segunda, depois das cartas, na visão total, os vencedores são aqueles que dão testemunha, aqueles que, mesmo quando são ameaçados pela besta, elas morrem pela testemunha de Deus, elas dão sua vida pela testemunha de Deus, de Jesus. E o contraste em Apocalipse é assim: a besta conquista os seguidores de Jesus, matando eles fisicamente, mas é nessa morte que os seguidores de Jesus conquistam a besta que os conquistou. Então tem um jogo uma trocadilha com essa palavra vencer no livro, ela é muito chave. E por quê? Porque Jesus venceu ou conquistou o mundo quando o mundo matou e conquistou ele. Então essa palavra ela é muito chave, ela representa um estilo de vida. Eu vi um comentário a respeito dos nicolaítas, mas que seria uma tendência de querer fazer uma divisão a partir daquela época entre o clero e os leigos, ou seja, o pessoal que os líderes da igreja estariam em um patamar completamente superior aos outros, ou seja, nós somos referenciados, vocês são meramente leigos, vocês ficam na de vocês, quem manda aqui são nós no final. Então, mais ou menos uma ideia dessa, pelo menos eu tenho um comentário. Bom, toda a evidência dos nicolaítas são aqui nesses 2 capítulos. Então, depois que a gente lê tudo, você pode tirar as suas conclusões, porque fora esses trechos, eles não são mencionados. Então, é só a partir daqui que a gente vai poder tomar alguma conclusão. Tá, só mais 2 coisas aqui para terminar essa carta. É que essas 2 palavras sublinhadas, né? Aquele que tem ouvidos ouça e a palavra vencedor. Todas as cartas terminam com essa frase: aqueles que têm ouvidos ouça. Veja que ele fala, aquele que tem ouvidos, né? Aqui é as igrejas. Ele termina a carta para Éfeso, mas isso pode ser aplicado a todas as igrejas, não só as 7 do passado, mas também para nós. O final de cada carta enfatiza isso. Essas cartas foram escritas para todas as igrejas. Mas essa frase, aquele que tem ouvidos ouça, a gente precisa sentir o peso dessa frase. Peso dessa frase. Qual que é o peso dessa frase? É a frase usada pelos profetas. Quando eu passar essa carta por e-mail, você pode ver o rodapé, eu coloquei umas referências dos profetas. É o que os profetas foram a falar para o povo desobediente. E tinha a maioria, era desobediente e iria sofrer julgamento. Mas Deus mandou os profetas para falar nessa linguagem com dois propósitos. Qual que era? Vocês lembram? Linguagem apocalíptica ou de parábolas. Endurecer os corações duros e de acordar aqueles que estavam dormindo, né? Mas a maioria ia ficar endurecido. E essa frase é essa frase: aqueles que têm ouvidos, ouçam. E quando eles falavam isso, era o pessoal que estava a maioria lá, eles iam ficar indignados com eles. Só aqueles que têm ouvidos ouçam. Mas que chato, todo mundo tem ouvidos, né? O pessoal ia ficar chateado com uma frase dessa. Esses caras se acham, esses profetas se acham que só eles sabem que Deus tem a falar. Tem que falar aqui que eu tenho que mudar minha vida, não sei o que. Pessoas chatas, ficam quietas. Aí tem poucos que falam, ouça, é aqueles que estão dormindo, eles querem que eles acordem. Então, isso. Então essa frase ela tem esse peso.
A maioria das igrejas precisam acordar no Apocalipse. Das 7 cartas, 5, Deus ameaça matar ou destruir. Só 2 tinham permanecido fiéis. Então essa frase, ela tem esse peso. Gente, vocês precisam acordar. Aquele que tem ouvidos, ouça isso aqui. Porque a maioria não está escutando. Esse é o peso dessa frase. Igrejas, a maioria de vocês estão dormindo ou vocês estão quase prontos a serem removidos. Cuidado! Este é o peso dessa frase. Porque a promessa é o seguinte: aquele que acorda e que me obedece e que faz a minha vontade é o vencedor. Agora que eu lembrei, Gustavo, você tinha falado uma coisa, eu pedi para você segurar o pensamento e aí nunca voltamos. Você queria acrescentar, falar uma coisa? Desculpa. Ao vencedor, então eu acho que na carta é subentendido que o vencedor é aquele que escuta o que Jesus está falando e vence o problema pessoal que ele tem para poder cumprir e mudar a sua vida, né? O vencedor aqui não é aquele simplesmente que ganha uma corrida ou que é o melhor, que todo mundo reconhece. O conquistador é aquele que conquista os problemas então que ele tem aqui dessa igreja e se arrepende e obedece a Jesus. Vai ser uma luta seguir Jesus, pessoal. Então aquele que vence, aquele que conquista, aquele que engole, que precisa engolir, aquele que muda, se arrependa e segue a Jesus, esse aí eu quero só que a gente pense nisso aqui: darei o direito de comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Mas, oi. Interessante que esse vencedor aí é o que vence a si mesmo. Nesse caso aqui, nesse contexto que vai vencer a si mesmo. Vence a si mesmo, vence o seu desejo de desobediência. A sua tendência, talvez, de ficar preguiçoso, não praticar o primeiro amor. E o que está subentendido aqui é o mantenedor vai te ajudar. Arrependa-se, porque você vai ter todos os recursos com aquele que está lá para fazer você ser luz, né? Ele está lá para te manter. Então, volte a Ele, porque Ele vai ter os recursos para você ser essa luz. Ele é o mantenedor. No caso, quando ele fala aquele que tem ouvidos, ouça, então a resposta é quem que tem ouvidos, né? Quem se arrepende é que tem ouvidos e está ouvindo. Exatamente. Quem está ouvindo essa mensagem, então, faça. E aquele, então, que conquista, que vai e faça o que eu estou fazendo, tem essa grande promessa: você vai participar da árvore da vida. Você vai estar no paraíso de Deus. Você tem essa herança que nós vamos encontrar no final do livro, né? É o final. Você terá participação. Então, aquele que vence, aquele que se arrependa nas cartas, terá participação no final. E ele não está falando aqui literalmente de você comer a árvore da vida. Ele está falando de você vai participar no plano final. A implicação é que aqueles que não se arrependem, eles estão em jogo, né? A sua identidade está meio nebuloso. Os cristãos que não vivem como cristãos, eles têm esse perigo. Eles não sabem quem eles são de verdade, porque não tem fruto nenhum, né? Quem são estes? E Jesus tem disciplina para eles. E é bem possível que dentro desse grupo tem pessoas que nem pertencem de verdade, né? Que vão simplesmente ser julgados. Essa árvore da vida não tem nenhuma alusão a Adão e Eva naquela. A ilusão tem, é totalmente isso, né? Mas o contexto de tentação. Não. A Deus, eles não chegaram a comer a árvore da vida. Eles comeram outra árvore. Eles foram expulsos. Mas o foco aqui não é tanto no que aconteceu no passado, é mais de você poder voltar à presença de Deus. Eles foram expulsos do lugar onde Deus habitava, e agora você vai ter o direito de habitar ali novamente. Ainda não vai entender a eternidade? Porque a eternidade não está em jogo aqui, né? A questão disso é mais você vai poder participar da vida no final. Capítulo 21 e 22, essa árvore está lá, aparece de novo, né? Ela cura todo mundo. Mas esse aí está um detalhe que tem uma coisa que a gente quer estar lá. No céu, quando a gente chegar lá? Sobre tá. Sobre o que você acabou de falar. O que a árvore da vida faz? Você falou?
Tá, mas ao mesmo tempo ele fala assim, um versículo que me pega. Não, mas deixa, eu falo no final. Tá bom, e outra coisa que ajuda, quando a gente vai somando os finais das 7 cartas, elas são todas paralelas, elas estão falando da mesma coisa de formas diferentes. Então, comer da árvore da vida é a mesma coisa do que ter um nome numa pedra branca, de comer o maná segredo. É a mesma coisa de poder julgar, reinar com Jesus. Elas são paralelas. Todas as 7 cartas têm um benefício no final. Elas todas estão se referindo à mesma coisa. E elas envolvem estar na presença de Deus e beneficiar de todos os benefícios. Se beneficiar de tudo que Deus tem para você, das promessas dele, né? Tudo que a gente perdeu na criação. Lembra daquela linha de tempo, criação, êxodo, exílio? Tudo que perdemos desde a criação, nós vamos retornar a ter novamente. Completa. É interessante aqui que Jesus está falando, é aquele então que se arrepende. Isso não é nada de novo, né? Mas é interessante, aquele que vence, este é o verdadeiro seguidor de Jesus. Aquele que se arrepende, escuta as minhas palavras, este vai ter o direito de participar no paraíso de Deus. Imagina uma mensagem para uma igreja muito forte, né? Vocês têm se mantido forte, têm se preocupado com a doutrina certa, mas o jeito que você vive a sua vida é importante para mim, Jesus falando aqui. É basicamente isso. Desculpa, a Selma tinha a sua mão. Às vezes não tenho consciência de alguma coisa errada, estou pisando na bola, estou vivendo normal, conheço, só que pode ser que Deus me prive de alguma coisa, daí eu fico, mas por quê? Por que isso, por que aquilo? Porque eu não tenho consciência, né? Mas isso aí eu acho que é castigo. Não, mas aqui não está se vendo de pessoas que são não sabem, né? Que não têm consciência do que fazem. Ele está falando de uma decisão no coração, né? Isso aqui as pessoas que não se arrependem são pessoas que, à luz do saber, não tomem uma mudança de postura, tomam uma decisão. Eu acho que é mais isso que a gente está se referindo aqui, decisões conscientes que nós estamos fazendo. Coisa que a gente não sabe, a gente sempre pede para Deus nos orientar. Assim, eu tenho consciência de Deus e tudo mais. Cris, você tinha uma... Sempre que eu leio as cartas, às vezes me dá um pouco de conflito, o que é individual e o que é coletivo, porque eu acho que particularmente, acho que eu sou muito individualista, tem que eu nasci, enfim, o contexto que a gente vive, né? E eu acho que o contexto é muito mais coletivo, né? O pensamento, não sei. Sim, nós vamos ter... A Cris é uma coisa interessante, porque é para a igreja e essa carta parece ser mais coletiva. Então, cada um tem uma responsabilidade. Essas igrejas também elas não eram enormes, né? Então era mais fácil, tinha 30, 40 pessoas, isso é uma coisa mais coletiva, eu acho que é mais fácil deles compreenderem que, como igreja, eles tinham uma testemunha, né? Aquela igreja que se reunia naquela casa, naquele bairro, todo mundo é responsável pelo que acontecia lá. Agora, tem outras cartas onde é mais individual. Agora, eu sei que tem alguns de vocês que não têm feito isso. Vocês vão ficar tudo bem, mas os outros eu vou disciplinar. Então tem coisas diferentes para cada uma. A linha branca é individual, que é o nome da pessoa. Tá lá. E outra coisa, eu acho assim, algumas características, eu acho assim, poxa, eu me enquadro nessa característica. Em outras cartas, talvez eu vá me enquadrar mais na outra mensagem da outra igreja. Eu acho que nesse sentido é global, mas pode ser individual. Então, mas acho que aqui está falando, por exemplo, não sei se mas digamos que aqui na nossa igreja tem um grupo que não está praticando o primeiro amor. E o resto está. E aí vem Jesus e disciplina a igreja. E aí? Os que estavam corretos morrem junto? Eu acho que isso é o que a carta está falando, porque foi assim que Deus agiu com o seu povo sempre. Tem um grupo, o povo todo, aí se dentro do povo todo existe um problema, a responsabilidade é sobre todos, que todos estão conectados. E a gente vê mais individual, né? Tem a ver só comigo.
Tá tudo bem? Se eu tiver tudo bem, tudo certo. Mas Deus não faz assim aqui. A proteção sobre a igreja, ele retira, essa igreja toda continua assim. E a figura do Paulo lá em Coríntios, quando fala da igreja, se você peca, eu sou prejudicado. Sim. Que é muito claro, né? Isso bate mais com outras partes da Bíblia que fala do corpo, o negócio da ceia, era esse. Tinha pessoas que estavam sendo esquecidas. Aí todo mundo sofreu a consequência. Mas aí é muito pesado. Mas é pesado. Não é pesado porque a proclamação. Aí eu vejo o seguinte, é que nós achamos pesado, porque muitas vezes a gente não faz o que Deus está propondo que a gente faça. Tá, A mas questão aí de administrar, a você questão faz, de o outro corrigir. não faz, você vai ser punido porque eu... Faz parte. Só que Deus está dizendo, como o Dimas falou no início, que Ele está com você desde o início. Mas as cartas são corpos específicos, né? Outra realidade que a gente tem aqui, a gente acha que eu posso escolher qual igreja, eu vou ali, eu vou aqui, eu sou da igreja lá da internet, eu sou da igreja dessa aqui. A gente não tem noção de eu tenho um compromisso com esse corpo de pessoas. A gente não... Tem uma parte do profeta que Deus fala, você vai lá, vai falar para eles isso que eu estou te falando, e se eles pecarem mesmo assim, a culpa não cai sobre você, mas se você não falar e eles pecarem, a culpa vai cair sobre você também. Tem esse outro contexto, a responsabilidade de falar a palavra de Deus, mas eu acho que aqui ela pressupõe que igrejas são lugares de pessoas comprometidas não só individualmente com Jesus, mas um com o outro, né? Um corpo. Eu sou membro deste lugar e você é importante para mim, eu sou importante para você, nós precisamos um do outro. 1 Coríntios 13 também, um corpo, onde cada parte precisa do outro, dependente, interdependência, né, do corpo. Não é só pessoas individuais que são comprometidas com uma denominação ou um corpo global, mas é uma coisa bem local mesmo. As cartas refletem essa realidade no primeiro século, de pessoas que viviam um com o outro. A igreja de Éfeso não é responsável pela igreja de Laodiceia, e não é responsável pela igreja de Esmirna, e não é responsável pelas outras lá. Ela é responsável por ela mesma. Então parece que Jesus trata igrejas de locais específicos, com problemas específicos, e não temos nenhuma indicação que isso muda com o tempo, né? Que Jesus vai tratar os batistas diferentes que os luteranos, parece que ele é bem específico. A igreja do Prado, essa aqui, nessa rua, Deus trata de uma forma, ele anda nesses candelabros aqui, ou nesse candelabro, e ela tem uma função, um chamado. Então eu acho que ela pressupõe isso, que a igreja como toda é responsável como ela é, né, como ela testemunha. Então, mas eu entendi, a igreja como a igreja tem o papel de evangelizar nesse caso. Não é só evangelizar, o cuidado mútuo. Oi? O cuidado mútuo também. Sim. As duas coisas. Sim. Mas aí é o papel da igreja do Prado evangelizar. É a função dela. Aí eu penso assim, ela tem essa responsabilidade, mas a Madalena, individualmente, também tem o meu papel. Se eu não fazer, eu estou ferrada, ele vai tirar de mim minha luz. Esse seria... Mas eu acho que essa carta não é isso. A candelabro não é os candelabros de vidas especiais. É especificamente o candelabro da igreja de Éfeso. Uma, né, como toda. A soma das vidas nessa toda. É essa proteção que Jesus ameaça tirar. Não da sua vida pessoal. Isso eu acho que existe em outro contexto. Mas a carta aqui se refere à sua vida de igreja, é essa aqui. Tirar o candelabro seria a testemunha dessa igreja. A habilidade dela ter efeitos na sociedade aqui. Ela aqui, a continuidade dela está nas mãos de Jesus. Claro que também o individual existe. Mas eu acho que aqui a carta aqui não é para os indivíduos especificamente, essa mensagem é para a vida comunal. Eu sempre entendi, pessoal. Só pegando o estilo dela, né? Ela, por exemplo, no caso dela, se não fizer a parte dela, o corpo todo sofre. Sim. A igreja toda, se Deus tiver que punir, ele vai punir o grupo todo. Não é isso? Sim. Então tem bastante coisa em jogo, né? Muito mais sério do que eu sozinho, né? Sim. É por isso que eles liam essas cartas com todo mundo. Não era assim, lá vai para sua casa, pega essa carta e lê sozinho lá e fala. De dar um papel de transferência fulano, não, você está atrapalhando o igreja. Só deixa ser gente que faz o trabalho direitinho. Mas não,
Então, olha, a visão de Apocalipse, ela vai avisar, ela vai corrigir, disciplinar, e ao mesmo tempo a visão funciona para mostrar como você tem os recursos necessários para mudar. Então a visão, ela não é simplesmente, no futuro vai ter um animal aí que vai matar todo mundo. Não é assim. A visão era de acordar as pessoas, de falar tais coisas têm que ser mudadas. Por quê? Porque tem uma coisa séria por trás disso. E a visão também mostra os recursos necessários para fazer essa mudança. Então ia servir de encorajamento para a igreja. É o mantenedor que está ameaçando, não é um cara de fora, e não é o cara que não sabe nada. Sabe a diferença? O cara que está falando aqui é aquele que está com óleo no bolso aqui para limpar o candelabro e para colocar mais gás ali, né? Mais gás. Mas para ajudar. Não é o cara de fora falando, se vira aí, para de fazer isso, se vira. Não, é a própria pessoa que tem o cuidado e os recursos para cuidar. Tá bom? Então é isso. Eu pensei em fazer 7 cartas um domingo só. Aí eu falei, não, sabe que os detalhes são tão legais de fazer individuais. Vamos fazer 7 então. Mais 6 estudos sobre as cartas. Eu acho que vai ser legal assim. Tá? Então vamos orar e aí estamos encerrados. Senhor, obrigado pelas cartas para as igrejas, e como cada um tem algo a nos oferecer, nos desafiar, e queremos que nem o versículo 3 desse livro fala, nós queremos ser as pessoas abençoadas porque nós obedecemos e escutamos as palavras que estão contidas aqui neste livro. Então nos ajude a enxergar claramente o papel delas na nossa vida, e que cada vez mais entendemos o nosso lugar aqui na igreja como um todo, e que nós sentimos o peso dessas palavras e ao mesmo tempo encontramos os recursos, o refúgio que nós temos no Senhor, como também o amor que precisamos, a paciência, a perseverança e a sabedoria que precisamos para o arrependimento. Então, obrigado, e que nossa igreja seja uma dessas luzes aqui. Em nome de Jesus, amém.